Veja só, Paulo Rabelo de Castro já por aqui, antes da gente ir para o assunto, Felipe, o que é que temos hoje? Eu morro de ciúme, que é o seguinte, sabe que eu sou homem ciumento, né? Sabe disso, né? Pisciano, né? Pisciano, esse negócio. Por que o Paulo Rabelo de Castro nunca vem às 7h30 da noite? Ele vem aqui no Jornal Gente, seguidamente, 8 da manhã ele está aqui, 7h30 da noite nunca está aqui, nunca. Por quê? Por quê? Tem alguma explicação? Por que será? Não sei. Será que tem, Paulo? Cadê o Paulo? Olha, eu estou aqui. Pessoalmente, eu digo, pessoa física. Para me redimir. Eu preciso me redimir com vocês dois, que são muito queridos, Lene e Felipe. Eu ia exatamente isso. Eu deixei um livrinho que fala um pouco dessa rebeldia que o cidadão deve ter nos dias de hoje em relação às instituições da República. Uma rebeldia sincera, uma rebeldia não partidária, mas rebeldia sim. E para manter o sonho de um Brasil que se conserte, mas não a perder de vista, já no debate eleitoral de 26, conduzindo a um governo com propostas de fato transformadoras. E é um pouco sobre isso que esse livrinho, Rebeldia e Sonho, debate. Eu espero que vocês tenham uma boa leitura. Mas nós fazemos leituras de trechos desses temas o tempo todo. Inclusive agora, vocês acabaram de falar de um atropelamento do cidadão feito por um respeitável ministro do Supremo Tribunal Federal, mas não deixou de ser um atropelamento com amputação de pernas. É verdade. Porque um cidadão que tinha desde 1951 o direito, por esta lei do impeachment, de ingressar com um pedido, tendo em vista malfeitos que ele possa, esse como cidadão, ter detectado, é um direito que raras vezes é exercido, porque ele precisa ser admitido, etc. O cidadão normalmente não tem meios, mas pelo menos alguns entre os cidadãos tinham esses meios, alguns inclusive usaram essa legislação, e agora o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, amputou as pernas do cidadão, e reinterpretou a lei, o que significa que ele avocou funções do poder legislativo. Esse cruzamento de poderes, ele é extremamente danoso, não é um defeito deste ministro ou daquele ministro, mas é, na realidade, um cacoete, na realidade passou a ser uma armadilha contra a democracia. Nós estamos dentro de um processo de recessão democrática muito sério, muito grave, apesar dos esforços do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim. É verdade. Assino embaixo. Deixa eu só dizer o seguinte, ó. Se fosse o Ari Barroso, nunca chamaria de livrinho. Tu sabe a história do Ari Barroso, né? Sabe? A história do Ari Barroso, para quem não conhece, é a seguinte. O Ari Barroso, grande radialista, o sujeito chega no programa comandado pelo Ari Barroso para cantar um sambinha. E aí diz que o sambinha é a aquarela do Brasil e o Ari Barroso diz assim, sambinha não, aqui você não vai cantar esse é o meu samba e esse aqui não é um sambinha. Então, eu sei que é carinhoso quando você trata de um livrinho, porque ele é fininho, mas é um livraço com pensamentos, rebeldia e sonho. Mas eu quero dizer o seguinte, leia Rebeldia e Sonho, mas leia também o Mito do Governo Grátis, do Paulo. Tem edição, né? Tem edição circulando, né? Tem ainda edição, sim. Se você entrar aí nos principais fornecedores de livros por encomenda, você consegue. E ele realmente foi um livro que, em termos de leitura no Brasil, que é muito escassa sempre, ter atingido mais de 50 mil leitores é realmente um feito extraordinário. Provavelmente a maior venda das edições de janeiro. Então a gente tem muito orgulho disso, que dá uma demonstração de quanto o brasileiro tem interesse por abordagens da economia que expliquem, de fato, não só as agruras, mas também as saídas que a economia poderia ter e, obviamente, a sociedade brasileira em termos de levar prosperidade para todos os brasileiros, não apenas para alguns brasileiros.
Parabéns sempre e obrigada pela contribuição que você faz em geral. Você é necessário, Paulo, ainda mais em tempos que a economia anda tão desafiadora. Inclusive, a gente tem dados com relação ao PIB, que tem ficado cada vez mais para trás. A gente fala de uma dívida pública com relação ao PIB, que é gritante. A gente já tem dados aí, não só do Tesouro Nacional, né, relatório do Tesouro, mas principalmente do FMI, que já coloca na beira ali, perto dos 100% essa dívida pública com relação ao PIB, enquanto o relatório do Tesouro traz perto dos 80%. Mas independente desses vieses e números, queria te ouvir a respeito desse cenário. Como é que a gente olha para o produto interno bruto tão enfraquecido perante a tanta dívida, tanto déficit, seja ele primário, fiscal, enfim? A sua pergunta tem razão de ser, e numa resposta de abordagem rápida, está a origem deste problema da mediocridade do ritmo da produção brasileira, não só este ano, ano passado, década passada, praticamente zero, e décadas anteriores, desde o Plano Real, mas não pela estabilização monetária, e sim por um fato fundamental que o Atlântico, com o Instituto de Ação Cidadão, tem pesquisado, e eu trouxe alguns dados recentemente para mostrar que se trata de um problema estrutural que vem se agravando. Que problema? O avanço ininterrupto do tamanho do Estado, do tamanho da máquina pública, federal, estadual, municipal, de todos os governos que se financiam nesse mesmo PIB. Os governos se apresentam, Leni, sempre como aqueles entes que vão resgatar a população das adversidades e das desigualdades. O que não se computa é que quando essa vontade de ajudar se transforma numa avalanche de novos tributos para financiar essa bondade toda, nós transformamos essa ação, principalmente de caráter assistencial, que só tem crescido no Brasil, numa ação deletéria, que é pouco identificada, que é o efeito de redução da produtividade quando dinheiros que estão no nosso bolso, no meu, no seu, do Felipe, das famílias brasileiras e das empresas, que são sacados via impostos, circulam até Brasília ou as capitais dos estados, e de lá são redistribuídos à moda política, com um prejuízo da produtividade, com o aumento da burocracia inevitável, que a máquina pública é que faz esse circuito econômico estatal, e, finalmente, com redução também da eficiência da economia. Portanto, é a própria bondade que cria a destruição da prosperidade, e os valores associados a isso são inacreditáveis. Se a gente tivesse o tamanho da máquina pública que nós tínhamos na passagem do primeiro para o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é uma boa medida de um país que já estava estabilizado quanto à moeda e que tinha um tamanho razoável de máquina pública, se nós colocarmos essa comparação entre o que seria a máquina pública do Fernando Henrique com o PIB de hoje e a arrecadação daquela época já aumentada pelo progresso havido, versus o que de fato aconteceu, é escandaloso, porque nós estamos arrecadando e estamos gastando 900 bilhões a mais anualmente, foi o número que foi apurado para 2025. É quase R$1 trilhão o tamanho do avanço do Estado com redução da produtividade no Brasil. Portanto, é o tema principal do confronto eleitoral que vai se dar no ano que vem, entre uma proposta eleitoral que prevê agredir ainda mais o cidadão com tributos para financiar cada vez mais o avanço do Estado a título de assistir e de proteger esse cidadão, versus uma proposta que invoque contenção do Estado, não redução do tamanho do Estado, vamos dizer, que seja a contenção desse tamanho e o avanço da arrecadação de forma, a partir daqui, proporcional à elevação do produto brasileiro. Ou seja, nós não queremos pagar mais do que nós conseguimos, porque senão o nome disso é extração. Lembrando, né, Paulo,
que cada vez mais, e esse cálculo é interessante a gente fazer, eu me lembro que a primeira vez que eu acho que eu noticiei isso, há 30 anos, era o brasileiro trabalha até o fim de março, né, para pagar os impostos de um ano, que era para você ter uma ideia, né, ali dava 3 meses. Agora, esse ano foi 29 de maio, ou seja, nós estamos chegando a junho, 6 meses. Sim. Né? Sim. E piora a qualidade da entrega. É mais tempo que nós estamos entregando, fruto do nosso trabalho para o governo, e estamos recebendo uma entrega pior dos governos. É um absurdo, mas é uma boa maneira da gente pensar quanto a gente trabalhou para manter essa máquina, esse elefante estatal brasileiro, Paulo. Isso. Desde o Plano Real, dá para você um último número, o produto interno bruto e a renda dos brasileiros que é tributável cresceu 1.300%, não descontando a inflação. Portanto, cresceu bastante, 1.300%. Imaginem quanto cresceu a despesa pública primária, ou seja, sem computar o pagamento dos encargos financeiros, que hoje em dia é uma campanha do Grupo Band, porque aí o número já extrapolaria. Vamos tirar a despesa financeira, trabalhar só com a despesa operacional e com a arrecadação, com a receita total do governo central, vamos chegar a um crescimento de 1.900% em números redondos. Ou seja, 1.900% o tamanho do crescimento do Estado nesses 30 e poucos anos, versus 30 anos praticamente de real, versus 1.300% do crescimento daqueles que financiam esse Estado. 600% de diferença, e que corresponde a esses 900 bilhões de reais que são extraídos dos nossos bolsos. Nada contra se a produtividade do dinheiro, que quando ele retorna, fosse semelhante à produtividade do dinheiro empregado pelo empresário que pagou o tributo, pelas famílias que pouparam, mas infelizmente isso não é assim. A máquina pública ela é lerda, ela é muitas vezes inoperante e ela é principalmente muito corrupta. E nós temos que conter a máquina do Estado para fazer avançar a prosperidade. Paulo Rabelo de Castro, muito obrigada pela participação, ótima noite e até semana que vem. Felipe, para você que nos acompanha, um abraço e uma boa noite. Obrigada, Paulo.